pessoal, eu sou a Gabi, eu sou intérprete de Libras voluntária na igreja IEQSED e hoje eu tô aqui para te ajudar com uma coisa que você que é intérprete de Libras ou então tá aprendendo Libras agora já deve ter se deparado, que é a seguinte: surge um diálogo na sua interpretação. E agora, o que eu vou fazer, meu Deus? Faço o nome do personagem que tá falando, depois faço a fala e fico repetindo isso. O que eu faço pro surdo entender? É isso que eu vou te responder hoje, então roda a vinheta! Eu sempre quis falar isso. Então, pessoal, para responder para vocês como que nós do Multiplicando Libra fazemos quando surge algum diálogo na nossa interpretação, eu separei um versículo que tem um pequeno diálogo só para exemplificar mesmo para vocês, tá bom? E tá lá em João 13, versículo 36, que diz assim: Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, não pode seguir-me agora, entretanto me seguirás mais tarde. Certo? Agora a gente vai fazer pedacinho por pedacinho pra você entender. Beleza? Vamos lá. Então, você vai começar assim. Simão Pedro, que é Pedro, esse é o sinal, ele pergunta. Entendeu? Então você já vai colocar o posicionamento de Pedro como se fosse aqui. Então nesse momento você virou Pedro, entendeu? Quando você está aqui, você é Pedro. Quando você está virado para esse lado, Pedro surgiu aqui, entendeu? Então ele vai perguntar. Então sempre que você vir aqui, essa vai ser a caixinha de Pedro na sua interpretação. Sempre que você virar para esse lado, o surdo vai saber que é Pedro que está falando. Beleza? Então ele perguntou para Jesus: Senhor, para onde que você vai? E aí Jesus respondeu: então, quando você virar para cá, automaticamente você vai ser Jesus. Entendeu? E aí você vai fazer que Jesus respondeu para Pedro. Respondeu porque Pedro tá aqui, certo? Então ele respondeu: pra onde eu vou, você não pode agora. Por que eu fiz assim você? Porque Pedro ainda tá aqui, né? Na nossa conversa aqui. Como eu disse, quando você virar pra cá, você é Pedro. Quando você virar pra cá, é Jesus. E as pessoas conversam uma de frente com a outra. Então, por isso que Pedrinho tá aqui, entendeu? Quando você vira pra cá, você é Pedrinho. Então, por isso que Jesus fala com Pedro pra cá. Entendeu? Direcionado. E aí ele fala que pro lugar onde vai, ele não pode agora, mas no futuro você vai poder. Beleza? E aí você vê que esse diálogo, ele continua aqui, porque eles inquiriram-lhe Pedro, Senhor, porque não posso seguir agora? E aí você vai continuar fazendo isso, entendeu? Sempre que você virar pra cá, você vai ser Pedro. E sempre que você virar pra cá, você vai ser Jesus. Agora, algo importante para não ficar poluído visualmente a sua interpretação. Você só fará o sinal do personagem na primeira fala dele. Ou seja, se Pedro disse, na primeira fala dele, você vai fazer que Pedro perguntou. Ele vai falar o que Pedro perguntou. E Jesus respondeu, vai falar o que Jesus respondeu. Na segunda vez que você for voltar para Pedro, você não precisa fazer Pedro de novo, porque como você vai estar aqui, o surdo já vai saber que vai ser Pedro que vai responder, certo? Aí você fala: Gabi, mas aí a pessoa que eu estava interpretando, o pastor, enfim, a pessoa que estava levando a mensagem, ela falou alguma coisa no meio do diálogo, e aí o que eu faço? Ela explicou alguma coisa. Então tá bom, você interpreta ela, faz o que ela explicou, interpreta o que ela explicou, e aí quando você for voltar pro diálogo, aí você pode fazer, porque eu acredito que fica mais legal visualmente pro surdo entender que é o mesmo diálogo, certo? Então você vai analisar ali bonitinho e ver o que fica mais legal, mas sempre faz, na primeira fala pode fazer. Então tipo assim, a pessoa explicou, a pessoa que você está interpretando explicou, e você vai voltar pro diálogo. Aí pode fazer na primeira fala, mas depois, quando continuar aquele diálogo, você não precisa ficar fazendo de novo, porque vai ficar poluído. Imagina só, se eu tô
fazendo aqui a minha interpretação e eu fico tipo, Pedro, Jesus, Pedro, Jesus, entendeu? Então não precisa. Então só faz na primeira vez pra ele entender que Pedro tá aqui, Jesus tá aqui, e quando continuar a conversa é só ir trocando os lados, que já vai dar pra entender muito bem e vai ficar até mais claro. Outro tipo de conversas que tem na Bíblia, orações, conversas com Deus, Deus falando com os personagens falando com Deus. Então, nesse caso, como que nós fazemos? A gente faz que Deus, ele falou. Porque a maioria das conversas, das vezes que Deus fala na Bíblia, é mais no sentimento, no coração, você percebe Deus. A maioria das vezes em que Deus fala na Bíblia, ele fala no coração. Quando é com a pessoa que você está interpretando, então você pode fazer que Deus fala com ela. Então usa esse sinal direcional mesmo, entendeu? Deus fala comigo, Deus fala com você. E é isso. E aí você pode fazer que você fala com Deus, mas aí você pode fazer assim, você pode fazer que você ora. Enquanto você interpreta a oração também, você pode ir falando sempre direcionado para Deus, tipo, Senhor, obrigado, eu te amo, entendeu? Sempre direcionado aqui para Deus. Um outro exemplo que você pode se deparar. Por exemplo, você está falando de um pai que está falando com um filho que é uma criança. Você pode fazer, tipo, o pai falando pra baixo e o filho falando pra cima? Pode, eu acho até que fica legal, eu acho até que fica bem visual, porque você demonstra que o pai é o adulto falando com a criança e o filho tá falando com o pai olhando de baixo. Então acho que fica legal também. E aí você, como intérprete, analisa a situação e vê o que se encaixa melhor, o que você acredita que o surdo vai entender melhor, o que visualmente vai ficar melhor, certo? E, bom, é isso que eu tinha pra ensinar pra vocês hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, nosso Facebook, principalmente. Por quê? Porque conteúdos que saem lá, às vezes não tem aqui. A maioria das vezes são conteúdos diferentes. Então, acompanhe a gente por lá também, porque você vai aprender muito, vai aprender muitas libras e tem várias coisas divertidas lá que eu tenho certeza que você, intérprete, vai se identificar, e você que está aprendendo libras também vai se identificar e vai gostar demais da conta, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer ainda mais. Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante. Um beijo e até a próxima.